nosso próximo convidado, ilustre convidado, ele é cofundador da HSM e palestrante. Ele vai falar sobre a gestão do amanhã. José Salib Neto. Querido Salib, também você é uma pessoa querida aqui pela gente, pelo cooperativismo. O cooperativismo adora. Toda vez que a gente fala que vai trazer você, já começam aí mensagens de que acertamos, e na verdade a gente não tem palavras para expressar a gratidão que eu tenho de você estar mais uma vez com a gente, homenageando o cooperativismo aqui. Tá? Já deixo o palco direto aí para você falar um pouco para a gente aí sobre a gestão do amanhã. Seja bem-vindo, Salib. Muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou fã do cooperativismo. Sandro e eu temos trabalhado com as cooperativas de Minas Gerais já há quase 2 anos, então estou bem familiarizado com os desafios e também com tudo que o cooperativismo tem alcançado nessas últimas décadas, né? Mas a gente sente também que chegou um momento de mudança, né? A gente viu as mudanças tão brilhantemente expostas aí pelo Gil, realmente fantástica a apresentação dele, e eu acho que talvez a minha complemente um pouco, né? Porque não basta a tecnologia, né? Você tem que criar um sistema, né, de gestão que acompanhe, né, que dê continuidade a possibilidade dessas tecnologias entrarem, né? Só para entender aqui, vocês passam o próximo slide ou eu passo? Que eu não tenho essa funcionalidade aqui. Tá, próximo slide. Bom, contando um pouco da história... Não, eu volto um pouquinho só, desculpa, tá? Volto o slide. Contando um pouco da história de como eu cheguei aqui com vocês, né? Eu sou cofundador da HSM, eu passei minha vida inteira dentro do mundo da gestão. Eu fundei a HSM junto com 2 sócios em 1987, com um Brasil bem diferente do que é hoje, com o objetivo de trazer o melhor do pensamento gerencial através dos grandes gurus da gestão para o Brasil. Desenvolvemos um modelo de negócios bastante diferenciado. Essa empresa cresceu bastante. Eu ajudei a levar a HSM para mais 5 países. Durante 10 anos, nós fizemos eventos em 14 países. Foi uma jornada fantástica. Eu trabalhei com todos os principais gurus da administração de empresas, desde o Peter Drucker até o Jack Welch, o Michael Porter, Philip Kotler, Theodore Levitt e tantos outros. Uma jornada realmente fantástica. Fiquei na HSM durante 30 anos, né? Foram 30 anos muito intensos, e quando bateu os 30 anos, a empresa já havia passado por algumas questões, né? Nenhuma empresa tem 30 anos de sucesso contínuo, você sempre tem algum período que você tem alguma crise, mas eu senti que a empresa já estava pronta para viver sem o Salib. Então eu decido então sair. Isso aconteceu há 5 anos atrás. Na verdade, quando eu saio da empresa, né, e eu passei toda a minha vida dentro da educação executiva, né, eu saio com uma certa frustração da empresa, no sentido não da empresa em si, mas com o mundo da gestão, né, o mundo do pensamento gerencial. Eu aprendi a apreciar esse mundo do pensamento gerencial, principalmente na minha convivência com o Peter Drucker, com o Philip Kotler, com esses caras. Eu realmente me envolvia a fundo com eles, né? E entre 87 e até o final dos anos 90, a evolução do pensamento gerencial, ela permanecia razoavelmente estável, né? Ela melhorava um pouco todos os anos, né? Todo ano tinha alguma novidade. Geralmente essas novidades vinham das escolas de negócios, de Harvard, de Wharton, do MIT, de Stanford, né? Então eu fazia uma viagem para os Estados Unidos, principalmente, também algumas para a Europa, para buscar o que havia de novo dentro das escolas. As programações da HSM, para quem se lembra, são múltiplos palestrantes. 90% da programação eram feitas pelos grandes acadêmicos, né, os grandes professores da gestão,
os caras que realmente escreveram o pensamento gerencial, e aí ficava tudo bem. A partir dos anos 2000, que eu uso como referência, a gente começou a ver um mundo bastante diferente, né? Eu uso os anos 2000, o ano 2000, né, como referência da grande explosão da tecnologia. A tecnologia já vinha crescendo lá pelos anos 80, com o microcomputador, depois com a internet, que foi criada pelo governo americano como um sistema de proteção para que os americanos pudessem se comunicar, se caso houvesse uma guerra nuclear, né? A gente começa a ver coisas diferentes acontecendo, microprocessadores, e aí, a partir dos anos 2000, né, a gente vê essa explosão, teve, inclusive, a bolha, né, nos anos 2000, né, e quando todos pensavam que a tecnologia não era tudo isso, né, a gente estava apenas começando, né. Então, a demanda agora pelos palestrantes da HSM, né, do nosso público, né, era ouvir pessoas similares ao Gil, né, pessoas que entendem de muita tecnologia, esse novo mundo, jornalistas, tecnólogos, fundadores de startup, a turma lá do Silicon Valley, e muito pouca demanda para ouvir os caras que formaram o pensamento gerencial como nós conhecemos. Logicamente, eu sempre sintonizado com o mercado, dava para o mercado o que o mercado queria ouvir, e assim foi, né? A HSM teve bastante sucesso durante vários anos, e na minha saída da HSM, eu saio com uma certa frustração. Eu falei assim, o que pode ter acontecido que os grandes mestres da gestão não entenderam, né? Então, vamos para o próximo slide, né? Próximo slide, aqui. Então, durante esse período, a partir dos anos 2000 também, a gente começou a ver um número gigantesco de empresas consagradas se perdendo pelo caminho, né? A gente viu aí a queda da Blockbuster, da Nokia, da Kodak, da BlackBerry, da Circuit City, da Borders, da Polaroid, diria também até da Editora Abril, apesar que algumas marcas sobrevivem ainda em mãos de outras empresas, né? E empresas consagradas que estão aí, né, ainda, mas perderam muito do seu protagonismo, né? A Sony, a GE, né, que pô, chegou nos anos 2000, eles valiam $500 bilhão, hoje eu vi o valor ontem, eles estão valendo aí 70 bilhões, né, perdendo um valor gigantesco. A Xerox também, que era protagonista lá nos anos 80, no começo dos anos 90, e aí a pergunta foi a seguinte, né, será que essas empresas se perderam por causa da tecnologia, né? E a nossa pesquisa mostrou o seguinte, né, como é que poderia se perderem por causa da tecnologia? Ou seja, será que eles não tinham a tecnologia? Vocês imaginaram que a Kodak inventou a tecnologia digital, né? A Motorola inventou o celular, a Xerox inventou toda a computação moderna como nós conhecemos, né? A interface gráfica, o mouse, o primeiro computador pessoal, a impressão a laser, né? Então, no fundo, essas empresas tinham essas tecnologias, né? Vamos para o próximo slide. Então, nós começamos a ver, né, o que teria acontecido e começamos a estudar o impacto da tecnologia na transformação da gestão, né? Próximo slide. Com todas essas mudanças, né, nessa saída da HSM, eu acabei escrevendo, junto com o Sandro Magaldi, o meu livro Gestão do Amanhã, que basicamente é um manifesto sobre o que poderia ter acontecido e o que fazer, né, para as empresas não se perderem, as empresas estabelecidas não se perderem desse jeito, né? Então, escrevemos Gestão do Amanhã, que na verdade era para ser um artigo, acabou virando um livro, né, e hoje é um dos livros mais vendidos do Brasil de gestão, se não for o maior. Em seguida, o novo Código da Cultura, em seguida, a Estratégia Adaptativa. Próximo slide. Durante essa trajetória, né, da HSM, eu mais ou menos já tinha uma ideia do que poderia acontecer com o mundo da gestão, né? A HSM, como eu mencionei, ela avançou para vários países, né? E o último país que nós entramos quando eu estava na HSM foi os Estados Unidos.
Nós desembarcamos nos Estados Unidos em 2001, fizemos o nosso primeiro evento em 2002, chamado World Science Forum, World Business Forum, né, onde nós chegamos em Nova York com nossa força total, trazendo Jack Welch, Peter Drucker não estava, Jack Welch, Michael Porter, Philip Kotler, Rudolph Giuliani, Bill Clinton e tantos outros, né? E o nosso primeiro evento, né, teve a presença de 5.000 participantes de 50 países, né? A nossa esperança é que a gente teria participantes somente do norte e leste dos Estados Unidos, e de repente nós temos aí um número gigantesco, surpreendeu completamente a nossa expectativa, né? Então, quando acabou esse evento, né, os meus sócios muito felizes, né, mas eu fiquei muito preocupado, porque o mercado americano é um mercado extremamente competitivo, um mercado que reage rápido, né, muito diferente daqui do Brasil. O Brasil é um mercado mais lento, né, e eu sabia que se a gente continuasse com esse mesmo modelo, a gente não duraria muito. Então, eu comecei a estudar o que poderia ter acontecido com o mundo, o que poderia acontecer com o mundo da gestão, né? Quais seriam as forças que poderiam transformar. E nas minhas pesquisas, né, eu pesquisei aí durante 2 anos, cheguei à conclusão que as novas tecnologias que estavam vindo, né, inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, neurociência, big data, né, poderiam impactar o mundo da gestão. Eu só não sabia como, né? E aí eu convenci meus sócios a fazerem esse evento chamado World Science Forum, que foi o nosso segundo evento, né? E o que aconteceu? Nós trouxemos aí o que havia de melhor dos grandes cientistas, né? E a nossa esperança é que a gente fosse ter por volta de 2.000 participantes no evento, né, já que era um evento mais novo, e no final do dia nós tivemos aí 250 participantes, fomos muito bem de patrocínios, mas em termos de vendas, assim, foi realmente não foi muito otimista, né? Bom, os meus sócios na época falaram assim: Salib, nós não podemos fazer outro evento desse, mas no final eu os convenci que a gente teria que ter uma parte dos eventos da HSM com esse tipo de conteúdo, né? Então foi assim que aconteceu. Por incrível que pareça, né, esse mesmo evento foi feito com a HSM junto com a Singularity University. Foi uma das coisas que eu deixei como legado na HSM, foi a parceria com a Singularity University, e esse mesmo evento foi feito aqui em São Paulo em 2018 e teve a participação de 4.000 participantes do Brasil inteiro. O evento estava sold out 2 meses antes, né? Então, o que poderia explicar o que aconteceu? A nossa conclusão foi que a tecnologia cresce muito mais rápido do que a nossa compreensão, né? Então, você tem um conteúdo há 12 anos antes, que pouca gente entendeu, e 12 anos depois, você tem lá um entendimento muito claro, né? Nesse evento, estavam presentes aqui o professor Marvin Minsky, né, que para quem não sabe, ele é o fundador do primeiro laboratório de inteligência artificial do MIT, né, Massachusetts Institute of Technology, e ele foi, assim, a inteligência artificial, basicamente, foi criada há 63 anos atrás, e nós estamos falando somente agora, né? Nesse evento, estava presente também um cientista chamado Ray Kurzweil, né, que na época era um cara considerado, assim, um pouco fora da curva, assim, alguns o chamavam um pouco de louco, assim, porque ele falava da era da singularidade, né, que é onde a tecnologia, pensamento tecnológico, né, o conhecimento tecnológico iria passar o conhecimento humano por volta de 2020, 2025, né, e a gente está vendo o que está acontecendo agora. Ele falava também que as pessoas iriam viver 150 anos, né, que não demoraria muito, né, e hoje a gente, na época todo mundo achou que ele estava ficando louco. Hoje a gente já vê pessoas de 100 anos, 110, já indo para 120, né, e logo não vai ser tão anormal esse tipo de coisa, né. E o Ray Kurzweil, ele teve um entendimento claro do que a gente estava falando nesse evento, né. Ele pediu, era um cara assim que não era muito conhecido dentro do meio empresarial, mas ele foi assim, o primeiro evento de negócios que ele foi convidado, o foco foi business, né, foi o nosso evento. Então ele pediu para fazer até uma produção do evento, levou toda a equipe dele lá,
E nesse evento ele teve um grande insight, né, que mudou completamente a vida dele. Ele entendeu que homens e mulheres de negócios do mundo inteiro precisariam saber, ter entendimento dessas novas tecnologias, né, que o Gil estava mostrando, inclusive, né. Não basta, você não podia mais simplesmente passar esse conhecimento lá para a pessoa do TI, né. Agora nós temos que ser fluentes nessas novas tecnologias, porque senão a gente acaba sendo engolido, né. Então, ele, no ano seguinte, ele funda o que nós chamamos de Singularity University. E voltando um pouco lá atrás na minha apresentação, mostrando aquelas empresas que se perderam pelo caminho e que continuam se perdendo, né, a nossa conclusão foi a seguinte, que essas empresas foram construídas a partir de modelos de negócios desenvolvidos, modelos de gestão desenvolvidos há décadas ou centenas de anos atrás, né? Por isso que é tão importante agora todas as empresas, especialmente o mundo cooperativista, rever o seu modelo de gestão, porque nós entramos numa nova era, né? Não basta você simplesmente ter a tecnologia, né? Vocês viram que aquelas empresas todas, Kodak, Blockbuster, Xerox, todas elas tinham a tecnologia, mas os modelos de gestão completamente defasados, né? Próximo slide. Eu, na minha trajetória na HSM, né, tive o prazer e a honra de trabalhar e conviver com o Peter Drucker, né, que é o pai da administração moderna, durante 14 anos. Né, eu o conheci quando eu tinha 31 anos, até praticamente o último dia da vida dele, com 95 anos, né, nós tivemos uma convivência intensa. Até hoje eu me pergunto por que um cara daquela magnitude dava tanta bola para um jovem empreendedor brasileiro, né, e hoje fica mais claro entender por quê, né? E eu sempre nas minhas visitas lá na casa dele, em Claremont, né, eu ia todo ano lá, eu fazia aquela pergunta, Peter, como é que vai ser o futuro, né? Ele fala assim, José, o futuro é quase impossível de prever, mas se você tiver um entendimento do passado, você provavelmente vai ter melhores chances de acertar nos movimentos que vêm. Próximo slide. Então, com isso em mente, né, eu desenvolvi um timeline exponencial. Aliás, o Sandro e eu adoramos timelines, né? Se vocês pegarem o livro Gestão da Manhã, Estratégia Adaptativa, nós temos timelines que vão de mais de 100 anos, né? E esses timelines são fantásticos, porque eles ajudam a gente a entender de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente vai. Então, eu começo, a razão desse timeline é para explicar o impacto da tecnologia na transformação da gestão, que é o tópico dessa apresentação. Eu começo aqui em 1959, com a fundação do primeiro laboratório de inteligência artificial do MIT, pelo professor cientista chamado Marvin Minsky. Eu pulo para 65, logicamente eu não vou mostrar todas as tecnologias que foram desenvolvidas, mas as principais, né, e como elas impactaram o mundo da gestão. Em 65, então, um jovem cientista chamado Gordon Moore, que trabalhava numa empresa chamada Fairchild Semiconductor, um especialista em semicondutores e também um PhD em tecnologia lá pela Universidade da Califórnia, ele escreveu, então, o que viria a ser o microprocessador, né? Ele escreveu um paper, né? Um paper é alguma coisa entre o livro e um artigo, né? Um artigão, né? E nesse paper ele explica, ele fala o seguinte, que o número de transistores que caberia dentro do microprocessador dobraria de capacidade a cada 18 meses e o custo ficaria igual. Em 1965 ninguém entendeu absolutamente nada do que ele falou. Ele já tinha alguma coisa em mente no que poderia ser e oportunidades de negócios. Ele sai da Fairchild lá por volta de 69. Ele funda, junto com o Robert Noyce, a Intel. Em 71, ele lança o primeiro microprocessador com 2.300 transistores, né? Hoje, dentro desse celular aqui, né, do iPhone, nós temos por volta de o microprocessador tem por volta de 2 bilhões de transistores, né? Porque ela dobra de capacidade, e falando de outra maneira, né, o poder do processamento computacional dobra de capacidade a cada 18 meses e o custo fica igual, né? Então, esse número não para, né? Daqui a 18 meses, nós vamos ter 4 bilhões, daqui a 36 meses, nós vamos ter 8 bilhões, e o mundo fica cada vez mais rápido, né? Daí que vem a palavra exponencial, e essa exponencialidade tem um impacto gigantesco na maneira como nós gerimos as nossas
organizações, as nossas cooperativas, né? Aqui eu vou para 83, um cientista chamado Chuck Hall lança a primeira impressão 3D, né? Aqui a gente já viu o mundo começando a crescer em velocidade composta, né? Você vai dobrando de capacidade a cada 18 meses, e quando você tem um crescimento composto ano após ano, você começa a ver coisas estranhas acontecendo, por exemplo, uma impressora que imprime coisas, né? E agora, no mundo de hoje que nós estamos vivendo, daqui a pouco já é uma realidade que nós vamos ter carros voando pelo céu, né? Nós vamos nas concessionárias comprar carros voadores, né? Eu pulo aqui para 93, né? Tecnologia pegando tração, dobrando de capacidade, e o Jeff Bezos, que é então um jovem cientista do mercado financeiro, perdão, um jovem executivo do mercado financeiro, ele nota que a atividade geral na internet entre 92 e 93 cresceu mais de 2.300%. Ele falou assim, nada cresce tão rápido assim. Que tipo de negócio que eu posso criar para me aproveitar dessa velocidade? Então, ele lança a Amazon, inicialmente vendendo livros, para fazer alguns experimentos, que o livro é uma mercadoria de grande volume, né, de baixo custo, com alguns features, né, algumas possibilidades aqui. Na primeira, que através da inteligência artificial, a partir da compra que você faz no site, ele já começa a entender o tipo de livro que você gosta e começa a fazer sugestões. A partir do momento que a Amazon faz sugestões mais direcionadas, a possibilidade de venda daquele livro é muito grande, né? E aqui também ele introduz o conceito de rating, né? Que as pessoas agora poderiam dizer o que eles acham daquele livro, né? E aí, nesse momento, um executivo do Jeff Bezos falou assim, mas Jeff, se a gente deixar as pessoas falarem dos livros que eles não gostam, como é que nós vamos vender nossos livros, né? E a resposta foi a seguinte, mas quem disse que nós queremos ser uma livraria digital? Nós queremos ser a plataforma digital mais focada no cliente que já houve na face da Terra. Próximo slide. Aqui, pessoal, eu vou para 1999, chegando nos anos 2000, aqui foi um ano icônico, um ano que mudou completamente a maneira como nós fazemos negócios. Infelizmente, tem empresas que não entenderam ainda, né? A tecnologia começa a pegar tração, a computação na nuvem começa a emergir, quem primeiro identificou essa possibilidade foi a Salesforce, vendendo computação na nuvem para pequenas empresas, inicialmente, né? Dando a elas a possibilidade de ter acesso à tecnologia que eles não tinham, né? Pagando pelo uso, né? E nesse ano também, 3 jovens americanos perceberam a velocidade da tecnologia, percebendo como o streaming estava avançando, eles percebem que através da tecnologia de streaming eles desenvolveram uma empresa de compartilhamento de música, né? Uma empresa chamada Napster, né? que nesse compartilhamento de música, basicamente as pessoas podiam pegar uma música, eles não precisariam mais comprar um CD inteiro. Só que a Napster, na verdade, não respeitou o ecossistema da música, não respeitou os direitos autorais dos compositores, das gravadoras, e acabou sendo fechada pelo governo americano, né? E aqui, mas nessa questão do streaming, né, de você poder agora ouvir aquela música que você gosta, eu coloco aqui a teoria criada pelo Peter Drucker, no seu livro Managing for Results, né, Administração por Resultados, escrito em 1964. Foi o primeiro livro de estratégia já escrito. E nesse livro ele fala o seguinte, que a razão que o cliente compra um produto ou serviço, geralmente, é diferente da razão que a empresa vende. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, sou fã da música Viva la Vida do Coldplay, né? Então, para ouvir aquela música, eu tinha que comprar o CD inteiro. Então, a empresa achava que estava vendendo o CD, só que eu estava comprando a música, né? E aí, dentro dessa teoria que o Peter Drucker criou, né, esse JTBD, que é Jobs to be Done, trabalho a ser feito, que diz o seguinte, qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito que determina a sua decisão de gastos. Então, o trabalho que eu queria que fosse feito era poder comprar uma música e não o CD inteiro. Quem entendeu de uma maneira brilhante essa teoria e o impacto da tecnologia nisso foi Steve Jobs. Voltando para a Apple praticamente quebrada, ele entendeu a teoria do Jobs to be Done, entendeu a possibilidade que a tecnologia daria para as pessoas agora, e ele lança uma plataforma chamada iTunes, ele reorganiza o ecossistema da música agora, pagando para
para os artistas, pagando para as gravadoras, né? Inicia uma plataforma chamada iTunes, aonde você entrava naquela plataforma, comprava esse aparelhinho aqui, que é o iPod inspirado no Walkman, né? E aqui as pessoas podiam agora comprar uma música. Na época era $1, né? Você comprava uma música por $1, duas por $2 e assim por diante. Aí você fazia o seu playlist, né? Então, e mais ainda, né? A partir dessa plataforma, a Apple agora sabe quem são as pessoas que estão comprando as músicas, que gosto de música que elas têm, como é que elas ouvem, quando elas ouvem, tem um controle total. Então, a gente entra numa nova era de análise e gestão de dados, tendo o cliente como ponto central em todos os negócios, né? Aqui, eu vou para 2002, né? E aqui eu entro com um modelo, falando um pouquinho do modelo de estratégia desenvolvido pelo professor Michael Porter. Eu trabalhei durante 25 anos com ele na HSM, em vários países, né? E ele desenvolveu a teoria da competitividade, né? Baseado, ele percebeu que a partir dos anos 80, os mercados começam a se abrir em todo o mundo, né? Então a gente entra na era da globalização, onde você tinha, por exemplo, a questão que ficou mais conhecida foram a invasão dos carros japoneses nos Estados Unidos, com carros mais eficientes, mais baratos, né? Os eletrônicos também, né? Então, a gente entra, a partir dos anos 80, a gente entra, então, nessa era da competição, onde você tinha que ser melhor que o seu competidor, né? E aí ele desenvolve um modelo de negócio, um modelo de pensamento estratégico, que chama o modelo das 5 forças, né? Que no centro você tem rivalidade de concorrentes, à direita, ameaça de produtos substitutos, à esquerda, ameaça de novos entrantes, em cima, poder de barganha dos fornecedores, e embaixo, poder de barganha dos clientes. Ou seja, o modelo dele era todo feito para que as empresas, basicamente, eu detesto falar isso, mas escravizassem o seu cliente, ou seja, o seu cliente não tinha opção, né? Então, a gente vinha como exemplo, né, os bancos, por exemplo, né? Os bancos lançavam milhares de agências pelo Brasil inteiro, né, ou pelo mundo inteiro, então era quase impossível a gente pensar em começar um banco. Aí vem a tecnologia, que começa a explodir. Com a explosão da tecnologia, o que nós temos? As barreiras caem, né? Tudo que está na tua frente já não está mais, as paredes vão caindo. Então, agora a gente vê, por exemplo, um banco chamado Nubank, que não tem uma única agência, tem 50 milhões de clientes. Então, a gente entra aqui, né, a partir dos anos 2000, 2002, na era do colapso do tempo e do espaço, né? E esse modelo de pensamento estratégico já não funciona mais nos dias de hoje, né? Tanto que o professor Porter, ele fez a mesma apresentação durante vários anos, né? E ele mudou um slide só, e eu perguntava para ele, professor, será que não tem nada de novo na estratégia, no pensamento? Ele falou, não, José, a maneira de entender a estratégia é essa, né? E a gente vê que muitas coisas mudaram, né? Inclusive, ele, nesse pensamento das 5 forças, da competitividade, ele tentava desenvolver o que a gente chama de vantagem competitiva sustentável, né? Você desenvolvia uma estratégia, um modelo de negócios, e esse modelo de negócio, o teu objetivo é fazer com que ele dure o máximo possível, né? E também nessa estratégia, ele tinha aquele modelo do foco, você devia focar naquilo, ser o melhor do mundo naquilo, para não deixar ninguém fazer igual, né? Hoje a gente vê com as barreiras, a explosão da tecnologia, né, demonstrada aí pelo Gil, sendo tão grandes que as barreiras de entrada em todo e qualquer setor estão diminuindo. Então, por um lado, criam muitas ameaças, principalmente para aquelas empresas, né, e organizações que detinham o poder. Por outro lado, ela dá inúmeras oportunidades de novos negócios, produtos e serviços, né? Aqui, e também no modelo do Porter, né, tinha aquele que eu mencionei, o modelo do foco, né, de você pensar somente agora. Então, agora, a partir da explosão da tecnologia, né, existe uma redefinição do foco. Por exemplo, a Apple, que era uma empresa de computadores, começa a entrar no mercado da música, né? Então, as possibilidades criadas pela tecnologia são inúmeras aqui, né? Bom, eu vou para 2006, a HSM lança o seu World Science Forum em Nova York, já percebendo esses movimentos da tecnologia, de novo, a tecnologia dobrando de capacidade a cada 18 meses, né, uma velocidade composta,
como mencionei, coisas estranhas começam a acontecer. A Amazon percebeu que o mercado, que toda empresa agora seria uma empresa de tecnologia, né? Toda empresa seria uma empresa de tecnologia, lança então a Amazon Web Services para aproveitar a capacidade que eles tinham dentro dos computadores da Amazon, né? E vendendo essa capacidade. Hoje, a Amazon Web Services é a parte de negócios, é a área de negócios mais lucrativa da Amazon, né? Aqui eu vou para 2007, pessoal. Foi um ano especial, um ano como nenhum outro, mas é um ano que vai poder voltar a acontecer por causa desse crescimento composto. O que aconteceu em 2007? Em inglês tem uma expressão que fala assim, what the hell happened in 2007? Né? Que diabo aconteceu em 2007? Olha o que aconteceu em 2007. A Netflix vai para o streaming, a Apple lança o iPhone, a Airbnb é lançada, a Amazon lança o Kindle, a IBM lança o Watson, o Google compra o YouTube, a Singularity Universe é lançada, o Twitter é lançado, né? O Android é lançado e o Bitcoin é lançado. Ou seja, nunca na história da administração houve uma explosão tão grande de novos modelos de negócio, que foram empresas que perceberam esses movimentos e criaram produtos e serviços para se aproveitar desse crescimento, né? Próximo slide. Então, o que acontece? Né? A tecnologia sempre avançou em passos largos, né? Ou seja, dobrando de capacidade a cada 18 meses. Todos os elementos da computação, chips de processamento, software de armazenamento, redes, sensores, tendem a avançar mais ou menos como um grupo. Próximo slide. Em termos de grandes avanços tecnológicos, a plataforma que surgiu por volta de 2007 certamente constitui um dos maiores saltos à frente da história ao introduzir uma série de novos recursos e funcionalidades da conectividade, criação e colaboração em todos os aspectos da vida e do comércio. Próximo slide. Aqui, pessoal, eu vou para 2008. Entre 2008 e 2020, a tecnologia começa a crescer exponencialmente, o pensamento estratégico começa a se reinventar, aquele pensamento focado na concorrência já começa a derreter. Na verdade, não estou falando que não é importante saber o que a concorrência faz, mas se você administrar sua empresa baseado no que a concorrência faz, você sempre vai sair em segundo lugar, né? Então, o modelo com foco exclusivamente na concorrência dos anos 80 e 90 começa a desmoronar. Aqui eu vou para 2019, né? A tecnologia continuando a pegar uma tração muito grande. Um professor chamado Richard Daveni, da Tuck School of Business, da Dartmouth University, nos Estados Unidos, escreve um livro chamado The Pan Industrial Revolution, como os novos titãs da manufatura irão transformar o mundo. A gente está vendo uma revolução na manufatura agora, como a gente nunca viu. Hoje é possível você imprimir, literalmente, imprimir casas, imprimir prédios, imprimir bairros, imprimir órgãos humanos e tantos outros produtos, e essa tecnologia se aperfeiçoa cada vez mais. Isso vai provocar uma revolução dentro do mundo da manufatura. Aqui eu vou para 2020, pessoal, né? Acompanhando a evolução, eu destaco aqui a presença de uma empresa chamada Ant Financial, que foi derivada a partir do Alipay, que é o sistema de pagamentos do Alibaba na China, e uma empresa de serviços financeiros que já começa com uma inteligência artificial sofisticada a partir do Alibaba, né, da tecnologia desenvolvida pelo Alibaba. Então, você tem uma empresa do setor financeiro que começa a tomar decisões por si mesma, né? O que aconteceu com essa empresa, né? Essa empresa teve um crescimento tão vertiginoso, que foi fundada em 2015, né? Que em 2020, né, o Jack Ma decide, então, abrir o capital da empresa. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o valor de mercado dessa empresa estava estimado em 313 bilhões de dólares. Eles iriam, então, abrir o capital da empresa na Bolsa de Hong Kong, mas o que é mais incrível, pessoal, com 16.500 colaboradores, uma empresa vale 313 bilhões de dólares. Para fazer um comparativo aqui, o maior banco do mundo é o JP Morgan Chase, o banco mais valioso do mundo. Ele tem mais ou menos um pouco mais do que o valor da Ant Financial. Logicamente são negócios diferentes, mas são da área financeira. Eles têm 265 mil colaboradores, enquanto essa outra empresa tem 16.500. Isso é muito sério, pessoal. Esse entendimento hoje, que não entendeu o impacto da inteligência artificial nos negócios, vai ser engolida por ela. E a Ant Financial coloca a gestão de dados, a análise de dados, em outro patamar. A gente vem de uma análise de dados
é, é, histórica, né, o que aconteceu no passado para você tomar decisão, ou uma análise de dados em tempo real, o que está acontecendo agora, por uma análise de dados preditiva, né, o que pode acontecer, e uma prescritiva, o que você deve fazer. Né? Então, com isso em mente, com essa evolução, Sandro e eu percebemos que era necessário um novo modelo para ajudar as pessoas, as empresas, a tomarem decisões estratégicas, né? Então, nós lançamos, então, no final de 2020, o nosso livro Estratégia Adaptativa, né? Mostrando que agora quem está no centro do foco de qualquer empresa, qualquer organização, qualquer cooperativa, é o cliente, né? E logicamente, com a velocidade que nós temos no mundo hoje, produtos e serviços ficam mais obsoletos rapidamente. Então, se você não tem uma organização, uma cooperativa que inova continuamente, alguém vai inovar para você, né? Porque hoje a vida fica mais curta. Então, você tem que ter o cliente no centro, uma inovação contínua. Mas como é que eu inovo? A partir de insights gerados pelos dados, né? E como é que eu organizo a minha empresa para que isso aconteça? Você tem que sair de uma organização vertical, né? Modelo departamental, departamento de marketing, departamento de recursos humanos, departamento financeiro, para uma organização mais horizontal, né? Através de sistemas ágeis e que respondem mais rapidamente ao mercado. Mas nada disso é possível se você não tiver uma cultura organizacional que consiga proporcionar essas mudanças, que crie um ambiente para que essas mudanças aconteçam. Esse é o grande desafio, porque, por exemplo, todas essas tecnologias que o Gil falou estão acessíveis. É só comprá-las. Mas se você não tem uma cultura organizacional que permite com que elas fluam na empresa, nada vai acontecer. E, às vezes, acontece que você potencializa a burrice, né? É o caso das algumas operadoras de telefone, de telefonia, que colocam robôs para ligar incansavelmente para pessoas em todo o país, né? E aqui você sabe exatamente, você que são vítimas disso aí, você sabe quem está fazendo isso. Então, na verdade, né, eles estão sendo rodeados cada vez mais. Por quê? Eles usam a tecnologia de uma maneira errada. Por quê? Porque eles não têm uma cultura alinhada que potencialize isso. Próximo slide. E aí o Sandro e eu decidimos, então, fazer um framework, né, que ajude as pessoas, né, homens, mulheres de negócio do Brasil inteiro, quem sabe do mundo inteiro, né, a entender, né, inclusive, você pode deixar rodando aqui esse ambiente externo, tá? Não é para parar, não. Mas esse ambiente externo, ele roda cada vez mais rápido, né? Ele dobra de capacidade a cada 18 meses, o custo fica igual. Isso tem um impacto gigantesco, né? Agora vocês vão ver ele correndo rápido, né? Ele tem um impacto gigantesco nas nossas habilidades de liderança, nos nossos modelos de negócios, como é que nós fazemos negócios agora, e na cultura organizacional, que era algo que não se mexia. Tanto é que nós entendemos que, se você não adapta a sua cultura a esse novo ambiente, nada demais acontece. Em questão de liderança, né, nós percebemos que as habilidades para você vencer hoje, nesse mundo dirigido pela tecnologia, elas aumentam, né? A tecnologia ela nos traz muitas coisas, mas elas nos trazem mais itens também, né? Somente ser um bom líder hoje, saber trabalhar bem com pessoas, criar times vencedores, ter a estratégia correta, já não é suficiente, né? A nova maneira de liderar traz outros conteúdos, líder conector, líder ambidestro, o líder exponencial, o líder criador de ambientes colaborativos, o líder criador de ambientes de conhecimento, que são temas que o Sandro e eu exploramos no nosso novo livro, que vai ser lançado em agosto, Liderança Disruptiva, né? Um livro muito bacana, que vai ajudar aí todos nós, profissionais, a navegarmos, a sermos melhores líderes do que fomos, né? Inclusive, nós fizemos uma pesquisa para saber, agora pode passar para o próximo slide, nós fizemos uma pesquisa sobre por que teria acontecido com os líderes daquelas empresas que se perderam, Kodak, Blockbuster, será que eles eram maus líderes? E, pela nossa surpresa, a gente viu que eles eram ótimos líderes, eles eram líderes vencedores, que haviam conquistado resultados fabulosos, porque eles traziam em si o modelo de gestão que eles sempre usaram, e eles não renovaram esse modelo de liderança, né?
Por isso que nós vemos agora que as transformações que eu menciono, né, impactam as nossas habilidades de liderança, a nossa educação que literalmente está emperrada, não a educação só no Brasil, mas no mundo inteiro, que não conseguiu criar uma cultura organizacional que absorva essas novas tecnologias. A maneira de pensar em estratégia agora com o foco no cliente, não mais o foco 100% na competição. A cultura organizacional, coisa que não mudava, agora muda, e está no nosso livro, O Novo Código da Cultura. O cliente agora, que as novas tecnologias fazem com que a gente tenha uma relação individual com cada cliente, não mais com nichos, né, com grupos, né? E a inovação, que era uma coisa que acontecia de vez em quando, agora ela é mandatória que aconteça de uma forma muito mais rápida, né? Então, com isso aqui, eu encerro aqui os meus remarks. Desculpa aí com a enrolação no sistema, mas não haviam me avisado aqui que eu não teria controle sobre o meu slide, mas espero ter passado alguns insights para vocês. Eu sou muito ativo nas redes, né? A minha filha Cristiana sempre fala assim, pai, quando você acabar uma palestra, fala para todo mundo te seguir no Instagram, né? Então, aqui, a pedido da Cristiana Salib, que é a minha diretora de marketing aqui, vocês podem ficar em contato comigo no Instagram. Eu sou bastante ativo, procuro desenvolver muito conteúdo bacana, interajo com todo mundo que faz alguma pergunta, então vai ser um prazer vê-los por lá. Então, com isso, né, despeço aqui se tiver tempo para perguntas, eu estou à disposição. Se não, é sempre um prazer falar para o mundo cooperativista. Salib, obrigado. Eu sou um seguidor seu, então, assim, sigam o Salib nas redes sociais. Gestão é com Salib. Isso aí, para mim, é religioso. Salib, tempo não tem, mas eu não posso perder a oportunidade de fazer pelo menos uma pergunta para o pessoal. Na verdade, quando a gente falou que você viria participar do evento, as perguntas já começaram há 15 dias atrás. É impressionante. Mas eu quero tentar pegar aqui, você conhece bem o cooperativismo, a sua forma de atuação, sua forma de gestão. Aí as pessoas perguntam o seguinte, se a pandemia nos fez revisar alguns conceitos de gestão, acelerou alguns processos, mas ainda tem gente que acha que se a gente precisa ainda revisar essa régua mais para cima para o futuro, na questão de gestão. Então, aí as pessoas perguntam assim, o que o Salib falaria para nossas cooperativas, quais são os 3 tópicos que a gente tem que começar a rever as nossas gestões e tal. Então, Salib, tempo não tem, mas eu queria pelo menos assim uns 2 minutinhos seus, para que você seja cirúrgico nessa colocação, se a gente precisa revisar o plano de negócios, a gestão do cooperativismo, até pegando esse gancho do que o Gil falou, que a gente fica de cabelo em pé, e que você... Três dicas que você pudesse dar. O cabelo do lado. O meu também vai para os lados também. Olha, é um tema que a gente tem discutido lá com a turma, com as cooperativas da Alseng, né? O sistema gerencial de vocês é um sistema muito forte, que foi criado há muito tempo atrás e que, na verdade, não foi muito renovado, o modelo de gestão, né? Não estou querendo criticar ninguém, mas é a realidade. É um modelo que foi desenvolvido. O cooperativismo, em alguns lugares, tem algumas travas, principalmente políticas, né? E quando você tem travas políticas, as mudanças ocorrem, né? Então, eu diria assim, você falou os 3, né? Os 3 pontos. Eu digo cultura, cultura e cultura. Rever a cultura do cooperativismo, né? Desenvolver uma cultura mais alinhada com o mundo que nós estamos, porque senão todas essas tecnologias maravilhosas colocadas pelo Gil não vão entrar, ou então entram de forma equivocada, que nem as telefonias entram aqui, que mandam o robô para atormentar nossas vidas, entendeu? Então, de novo, cultura, cultura e cultura. Tem ótimos livros de cultura, o nosso é um deles, o Novo Código da Cultura, que está sendo usado aí pelo Jorge Paulo Lemann na renovação da cultura da Ambev, foi através de uma conversa minha com o Jorge Paulo que a gente percebeu que a empresa havia perdido um valor de mercado gigantesco em 4, 5 anos, e a gente viu que o grande problema estava na cultura que ele desenvolveu lá atrás, que não era uma cultura alinhada com o que nós precisamos hoje. Isso não significa que nós precisamos mudar a nossa essência,
a essência do cooperativismo vai estar sempre aí. Ela é muito importante que ela fique, mas a cultura, ela tem que ser renovada. Então, os 3 pontos são esses: cultura, cultura e cultura. Muito bom. Salib, muito obrigado pela sua participação. Você trouxe aí um conteúdo aí riquíssimo para a gente. Tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo aqui tiraram um proveito fantástico. Eu, particularmente, tive uma aula aqui de MBA em gestão com você e quero deixar sempre as portas abertas aqui da Moducop para você e para o Sandro. Eu que agradeço, tenho uma admiração enorme pelo cooperativismo. A gente tem sido aí, tem procurado chacoalhar a turma. E, de novo, né, nós vivemos em épocas ameaçadoras, por um lado, né, porque a gente vê tudo isso, putz, será que o nosso negócio vai estar vivo no dia seguinte? Por outro lado, a gente nunca teve tantas oportunidades de inovar, tantas ferramentas, tantas possibilidades. Mas, para isso, se você não renovar o seu ambiente de crescimento, a sua cultura, aquilo lá não acontece, né? Então, as possibilidades são gigantescas. Então, parabéns, vocês chegaram aqui até agora, mas não vai ser o que levou vocês ao sucesso até agora que vai levar adiante. É preciso realmente uma revolução dentro da gestão. Não basta simplesmente aprender, tem que fazer um curso de dados, tem que fazer um curso de robótica, tem que fazer um curso de nanotecnologia, se você pensa gerencialmente do mesmo jeito, entendeu? Maravilha. Obrigado, Salib. Eu que agradeço, contem comigo sempre, me considerem como parte do cooperativismo brasileiro.